Fala pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Mais Lucro Podcast. Estamos aqui hoje com um convidado super incrível. Ele é um cara que é exemplo de resiliência, disciplina e propósito. Eric Bispo é empreendedor, fundador da Trilha Ensino, triatleta, convive com a doença autoimune que afeta seus músculos, o que não impede de superar todos os dias os seus desafios. No episódio de hoje a gente vai falar um pouco de como liderar em meio às adversidades, como transformar a superação real em combustível para superar seus limites. O nome dele é Eric. Seja bem-vindo, meu amigo. Gostei, viu? Ficou bonito esse negócio aí, viu? Obrigado. É isso aí, é você, cara. Sou eu. Vamos nessa. Vamos nessa. Meu amigo, vamos lá. Eu acho que, antes de mais nada, a gente falou sobre aqui, você é fundador da Trilha. Vamos dar um contexto pra galera, o que é a Trilha ensina aí. Vamos sim. Queria começar, na verdade, falando como eu pensei na Trilha, né? Antes de tudo. Sim. Eu trabalho com aula particular desde 2010, né? Eu não fui professor, vamos dizer assim, por sonho, não. Mas foi conveniência mesmo ali. Eu sempre fui bom em matemática, química e física, sempre gostei. E aí eu tava no segundo ano de ensino médio, ainda na escola, quando uma amiga minha fez, Eric, você poderia me dar aula de matemática? Eu disse, posso, né? Posso ajudar, tal, tudo de boa. Fui lá e fiz, mas eu quero te pagar. Eu fiz, não precisa me pagar, não. Às vezes eu quero que você me dê aula todos os dias. Fiz, então beleza, então me paga aí R$10 a hora. E aí eu comecei a dar aula pra ela ali naquele mês, eu ganhei um trocado, 15 anos, pô, adolescente, pedi dinheiro à minha mãe, pedi dinheiro ao meu pai, e eu, um dinheiro na mão, fiz, posso sair com a minha namorada, não preciso pedir dinheiro a ninguém. Pronto, com uma semana, 15 dias, meus horários estavam todos fechados. Foi assim que surgiu a ideia da Trilha, né? A Trilha é uma escola de aula particular, eu costumo dizer que nós somos uma escola, tudo que uma escola oferece de forma personalizada para você, para o seu filho, né? Então a Trilha ela tem essa proposta de trazer a individualização, né? A personalização do ensino para cada criança, para cada adolescente, para cada pessoa que precisa estudar qualquer coisa. Pô, bacana. Na prática isso, dessa individualização, essa personalização, dá um exemplo aí pra galera entender. Por exemplo, o cara quer estudar matemática, tá no 9º ano ali do ensino fundamental, tá saindo do fundamental para ir pro ensino médio. Numa sala tem 40, 50 alunos. Como é que você consegue explicar, por exemplo, a equação de segundo grau para aquele menino que teve uma base muito ruim e não aprendeu, por exemplo, ainda a somar, multiplicar, não tá bem nisso? Aí você tem um outro que é bom pra caramba em matemática, ele sempre gostou, sempre estudou, sempre foi bem. Aí o professor ele tem que se virar nos 30 ali, né? Ele tem que explicar da mesma forma um conteúdo para que 40 mentes diferentes consigam entender. Na prática, a Trilha ela é um personal trainer. Ela é um nutricionista. Todo mundo entende que um personal trainer você ganha massa mais rápido, você se desenvolve mais rápido, você vai mais rápido e vai mais além, vamos dizer assim. A Trilha faz exatamente isso. Então, o teu filho está com dificuldade, ele não consegue entender um conteúdo. Vamos lá. Qual que é o ritmo que ele entende? Qual que é a forma que ele entende? Ele é mais visual? Talvez ele seja visual, então vamos fazer um mapa mental. Não, ele é mais auditivo, então vou te explicar verbalmente, vou te falar. Talvez ele seja melhor com tópicos, então eu vou escrever com tópicos. Eu vou fazer da forma que ele aprende. Então a Trilha ela tem essa personalização do ensino, essa individualização, pensado realmente em cada mente, em cada um, de acordo com o objetivo que o aluno tem, né? Tem alguns conteúdos também que não são tão relevantes assim, mas que é a obrigação do professor dar. A gente não. A gente pode te explicar, pode te ensinar, falando aquilo que é mais relevante, aquilo que tem mais probabilidade de cair realmente na prova. Entendi. Então a Trilha ela trabalha de forma personalizada, de forma individualizada, para cada mente, para cada pessoa diferente. Bacana. Você falou aí sobre a questão da personalização, me veio à mente que, de fato, na escola é pela média, né? Então, os extremos vão ser sempre prejudicados. O cara que tem a dificuldade não vai ser muito para ele, ainda continua sendo muito o que o professor exige, e o cara que já está bem desenvolvido é muito pouco para ele. Então, você acaba atendendo essas duas extremidades, né? O cara que sofre por não ter o conhecimento, ou o cara que tem muito conhecimento e se sente deslocado na escola, porque a escola ensina muito básico para ele. Eu vi recentemente uma pessoa falando sobre educação assim, e aí eu achei muito interessante. Ele disse assim, por que a educação no Brasil ela não se resolve? Era a pergunta. Aí eu vou perguntar para você assim, Vitor. Por que não se resolve a educação no Brasil? Imagine que você tá com uma dor de cabeça. Aí você vai no médico, só que no médico tem você e mais 40. Cada um com um problema diferente. Você tá com dor de cabeça, o João tá com dor no pé, o Marcos tá com dor no ombro, o outro tem uma dor no fígado. Cada um tem uma dor diferente. O médico tem 1 hora para atender todo mundo passando a mesma medicação. Por isso que a educação no Brasil ela não desenvolve. Cada um tem um ritmo. Cada um tem um problema. Cada um tem um estilo diferente. E aí você quer que o professor seja um super-herói e faça tudo ao mesmo tempo para todo mundo.
A gente já entendeu que no médico eu tenho que ir eu e ele. Perfeito. No nutricionista tem que ir eu e ele. Para um personal, se eu for só eu e ele, eu vou melhor. Mas na educação eu continuo achando que eu vou levar meu filho na escola, vou botar ele com mais 40 e ele vai ser o próximo Albert Einstein. É verdade. Não vai ser, infelizmente. Aí, como você falou, tem os extremos. Tem os extremos. Eu tenho uma exceção ali e beleza, ótimo, tem as exceções. Mas na regra, infelizmente não tá funcionando tão bem assim. A trilha vem com a proposta de solução para isso. É essa personalização, esse trabalho individualizado, esse trabalho organizado, cronograma de estudo, relatório, conversar, entender o aluno, acolhimento, empatia, né? Então, pô, às vezes o menino tá ali com um problema psicológico também, ansioso, e a escola às vezes gera mais essa ansiedade. Não, o problema não é a escola. Entenda, o que eu quero dizer é que a educação, o problema não é a escola. Deus me livre falar isso, todos nós viemos da escola. Sim. A questão é que cada um tem uma forma de aprender diferente, e é preciso que a escola também se adeque também a essa realidade. Sim. O modelo escolar é um modelo antigo, né, cara? É um que modelo não sofre antigo. adaptação há muito tempo, né? Exatamente, tudo muda. Eu falo muito isso na trilha, né? Tudo muda. Você pega um telefone de 20 anos atrás e hoje, nada é parecido. Um carro de 20, 30 anos atrás e um carro de hoje, você pegar um carro de ontem e hoje já não é igual, mas o modelo educacional, ele muda somente um estilo de ferramenta. Talvez no teu tempo ali, Vitor, fosse aquelas projeções de transparência. Sim. Beleza, o professor usava antes, era o quadro negro. Sim. Depois uma transparência, meu Deus, que tecnologia. Hoje é um slide, daqui a pouco é um quadro digital, onde o cara escreve. Velho, é a mesma coisa, mudou só a ferramenta. A forma de dar aula é a mesma. Sim. É um professor falando, 30, 40 pessoas assistindo, na posição de lá, eu de cá. Enfim. Então, infelizmente, esse modelo, ele é um modelo que vai sendo ultrapassado. E aí a gente vai insistindo, e infelizmente a gente tá vendo que as coisas não estão dando tão certo assim. Sim. No modelo de negócio da trilha, vocês têm professores e que vão em home office, como é que funciona? Eu entendo que para o pai, talvez seja até muito bacana, o pai e a mãe que tem a agenda super apertada, pode estar fazendo essa troca, né? Ao invés de chegar à noite e ter que ensinar para os filhos aquela matemática e perder a paciência, talvez esse momento seja para lazer, haja visto que a trilha já entrou antes e já fez o papel de complementar da escola. Então, talvez seja até uma ferramenta de união entre pai e filho, né? Exatamente, essa é a ideia. Nós temos hoje 3 modelos, vamos dizer assim. O modelo de home office, onde o professor vai até a casa do aluno, é o que nós temos mais, né? 90% dos nossos alunos são desse formato. Nós temos aulas online, então nós temos alunos fora do Brasil, enfim, de outros estados também, que tem aula nesse formato. Funciona muito bem. É diferente do que as pessoas entenderam com a pandemia, porque a pandemia criou um bloqueio com o online. Mas na pandemia era esse modelo de educação, o professor com umas 30, online. Então Sim. ainda ficou mais difícil. Sim. Um professor e o aluno online funciona bem também. Então tem domicílio, tem online e nós temos uma sede aqui em Maceió, na Jatiuca, onde o aluno vem até também a nossa sede, onde nós temos um ambiente totalmente controlado. Então, às vezes, o pai quer que o filho saia de casa, que o filho tenha uma atividade extracurricular, enfim. E nós temos também esse espaço onde ele pode ir lá ter um momento de estudo, tem outros professores, enfim. Tem toda uma diversidade ali para ele. O mais cômodo, o mais prático é esse modelo domiciliar. Nós vamos até a casa do aluno, damos aula a ele, explicamos o conteúdo e deixamos sempre uma lista de atividades para que ele resolva para entregar na próxima aula. Sim. E aí o modelo é o de casa, o homeschooling, aí substituindo, né? Talvez seja a evolução, né? Do homeschooling. E aí gera a preocupação. Pô, todos os professores, CLT, PJ, como é feita essa avaliação dessa pessoa que vai para casa dessa família? Todo nosso professor, ele passa por uma entrevista, inicialmente. Na verdade, a gente faz uma análise de currículo. Depois dessa análise, a gente chama alguns, já seleciona alguns e chama para uma entrevista presencial. Faz essa entrevista, faz uma prova com ele, a gente seleciona o tutor. Depois disso, ele passa por treinamentos internos. Então, ele está lá conosco, a gente vai treiná-lo, a gente vai entender qual que é o perfil dele, porque tem muito isso. Às vezes, o cara é bom pra caramba, mas ele não sabe passar um conteúdo. Sim. O currículo dele é muito bom, muito vasto, mas ele não sabe te ensinar. Sim. Ou então, às vezes, o cara tem um currículo bom, ele é bom de didática, mas ele é tímido. E aí, se eu tenho um aluno que é tímido também, aquela aula ali vai ser um silêncio. Ou então eu tenho o contrário, o cara que é muito extrovertido, e aí a gente vai fazer essa análise de perfil, vai entender quem é o cara, vai fazer contrato com ele. Então, uma das coisas que a gente traz muito na trilha é a segurança. Não é qualquer pessoa que vai na tua casa, não é.
a gente já passou por meses com ele ali, semanas de treinamento, semanas de conhecimento, entendendo quem é esse cara, entendendo quem é esse professor. Depois de todo esse processo, ele tá apto, vamos dizer assim, para começar a dar aula aí na tua casa, ou você vir até o nosso espaço e ter aula com esse professor. Bacana. Você consegue, de bate-pronto, associar essa questão do homeschooling como uma necessidade real? Você vê que a tecnologia abre mais brecha, dificulta mais sua vida? Como é que é o impacto da tecnologia de hoje, que a gente estava falando um pouco dia antes, com a trilha, com o homeschooling, com o modelo atual? Você quer que você, batendo isso tudo no liquidificador, o que é que sai? Cara, eu acho que a gente, na verdade, não trabalha 100% com homeschool. Por quê? Porque o homeschool é você sair da escola e ter aula 100% em casa. Sim. Hoje o Brasil entende homeschool como isso. A gente trabalha com after school, digamos assim, que também é forte nos Estados Unidos, né? Onde a gente vai fazer um complemento àquela base curricular, aquele complemento à necessidade do aluno. Eu acho que o trabalho da trilha e o trabalho da escola, eles são complementares. O trabalho de trilha, família e escola, eles são fundamentais. Por quê? Porque, como você falou, o pai passou o dia trabalhando. Então o cara chega em casa cansado, o cara chega em casa já desgastado, ainda tem atividade pra fazer com a criança. Aí a criança, ela quer passar um momento com o pai, quer brincar, quer ter um momento de lazer. Aí o pai, vamos estudar. Só que o pai já tá estressado, pô, ele já trabalhou o dia todo. Acaba brigando. Então, 95% dos pais que ensinam os filhos brigam com os filhos enquanto estão estudando com ele. Não é falta de paciência com a criança, porque na vida toda tu tem paciência. É naquele momento ali, pô. Por quê? Porque você tá cansado. Pra você é muito fácil entender que 1 mais 1 é 2. Mas não faz sentido nenhum. Se você pegar o símbolo 1, mas o símbolo 1 não dá aquele símbolo do 2. Não dá. Dá 11. Você juntou 2 números, dá 1 e 1. Então, é complexo na cabeça da criança. A trilha surge para isso. Então, a escola ensinou, o aluno ele aprendeu ou ele não aprendeu. Ele precisa ser reforçado. A trilha vai lá e reforça esse conteúdo. Ajuda esse aluno. Como? De forma a fazer com que esse aluno pense de forma crítica. O nosso objetivo como trilha não é dar resposta pronta. Eu acho que é isso que entra, Vitor, a questão da tecnologia. A tecnologia, ela surge como uma muleta, vamos dizer assim, como uma alavanca para que todo mundo seja mais inteligente, desde que se faça a pergunta correta. Se você faz uma pergunta errada, você se torna, entre aspas, até mais burro. Sim. Porque a tecnologia ela simplesmente lhe respondeu. Você não pensou, você não entendeu, você respondeu. Isso não é bom. Nem para a escola, nem para o aluno, nem para ninguém. Nem para a sociedade é bom para ninguém. Então a trilha ela surge com essa proposta de ajudar também o aluno a ser mais crítico, a aprender realmente a estudar, a aprender a usar as ferramentas que são necessárias ali no dia a dia para que ele se desenvolva como pessoa. Sim. Eu acho que esse é o ponto ali chave, vamos dizer assim, entre a escola, o ensino personalizado, a família, o desenvolvimento da criança, todo mundo. Bacana. Você tem big numbers para passar, se for possível, a quantidade de professores, quantidade de alunos que já passaram pela casa, e depois também uma curiosidade para pessoas com necessidades especiais. Eu não sei até o nome aqui, não quero entrar nessa, Sim. mas se você puder explicar um pouquinho como funciona também. Nós, no ano passado, né, vamos falar de 2024, nós demos mais ou menos 17 mil horas de aula. Né, esse foi o número mais ou menos que a trilha deu aí de aula. A gente deu mais de 1.200 horas por mês. Né? Ali eram 24 horas de aula seguida acontecendo. Hoje nós temos 55 professores aqui em Maceió, em outros estados também, porque tem professores que dão aula online, a gente tem professores no Rio Grande do Sul, enfim, espalhados aí pelo Brasil, dando Sim. aula online. Em Arapiraca também nós temos professores, então a gente deu mais ou menos esse número aí, 17 mil horas de aula, para mais de 350 alunos, entre alunos fixos e aulas extras, né, que a gente chama aulas avulsas, totalizando aí mais ou menos essa quantidade de horas. Muito bacana. E, bicho, você é triatleta. Como você consegue conciliar isso com a vida do empreendedorismo? Não consegue. Esse é um fato. Boa, gostei. 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 Você nem treina bem, nem empreende bem, faz nada bem. O triatleta é aquele cara que ele nem nada direito, nem corre direito, nem pedala direito. Ele faz os 3 mal. Então é basicamente essa ideia. Na verdade, eu não sou um triatleta. Né? O que aconteceu? Eu tenho uma doença autoimune. E aí, se eu puder falar Fica à vontade. antes disso, eu tô até meio travado já aqui por conta da minha doença. Minha doença chama miastenia gravis. Né? O que é? É uma doença neuromuscular que afeta todos os músculos voluntários do corpo. Deixa eu até beber uma água aqui rapidinho. Vamos lá. Todo músculo voluntário do corpo.
que acontece? Da fraqueza muscular. Simplesmente fraqueza. Eu tô aqui, segurando, sei lá, o copo, deu fraqueza no braço, o copo cai. A mão abre, solta. Solta mesmo. Como é que eu descobri? Estudando. Fazer uma prova. Eu tenho mania de fazer lápis e caneta. Botei um na boca e fui responder. Faltou força, minha boca abriu, a caneta caiu no chão. Achei tudo muito estranho. Pô, como? Como caiu? Eu não soltei. Como é que caiu? Aí eu cheguei em casa, peguei a minha caneta, continuei fazendo minha prova normal. Quando eu cheguei em casa, eu comentei com meus pais. Eu era solteiro, comentei com minha mãe. Vamos onde? Vamos no dentista. Pô, boca. Sim. Fui no dentista no mesmo dia, marquei com a minha dentista. Venha. Minha atendente disse, vamos ver se é ATM. Aí olhou, Eric, deu normal. Procure fulano de tal, que é especialista em ATM. Aí eu fui numa dentista, né, doutora em ATM. Ela fez normal. Faça uma ressonância magnética e procure um neurologista. Fiz, pô, por que caiu uma caneta da minha boca? Vou procurar um neurologista minha pau. Só que mãe é um ser humano preocupado, né? Sim. Minha mãe marcou. Neurologista é o médico que você marca daqui a um mês. Sim. Né? Então ela marcou ali aquele neurologista. Enquanto não chegava o dia da minha consulta, muitos outros sintomas apareceram. Então eu tenho um sintoma que eu tenho sempre, é visão dupla. Sabe aquela televisão antiga? Que você via 2 jogadores correndo? Sim. Pronto, agora eu tô vendo você e a sua alma aqui, né? Tô vendo dobrado aqui. Aí normalmente eu fecho um olho assim, ó. É comum você me ver com o olho fechado assim. Não tô piscando pra você, não. Viu? Não tô lhe paquerando nem nada, não. É normal. Eu me torno meio que Piratas do Caribe ali. É normal eu estar assim também, ó. Não é mandando beijo, é porque eu tô tentando relaxar um pouco a musculatura aqui. Caraca. Eu fico assim. Então, os meus sintomas, eles são assim. Né? Eu tenho fraqueza no braço, fraqueza na perna, no olho. Enfim, eu fico fanho. Sabe fanho? Sim. Eu fico fanho. Tudo isso são sinais, sintomas da minha astenia. Sim. E aí, antes de eu descobrir minha astenia, isso foi em 2016. Ó, 2016, eu tô meio cansado já a boca. Eu era atleta. Eu joguei futebol muitos anos, joguei handebol muito tempo. E eu sempre tive, velho, vou fazer um triatlo. Só que, quando eu descobri minha astenia, ficou impossível fazer um triatlo. Não tem nem condição. Pô, eu não tenho fraqueza, eu não tenho força pra levantar da cama, às vezes eu tô deitado, pra levantar, pra tomar um remédio. Dificuldade não consigo, não tem força. Caraca. Minha esposa tem que levantar. Tem que segurar no braço, segurar aqui no tronco pra levantar. Às vezes, sentado no vaso. Aconteceu uma vez, não tive força pra dar o... E agora? Eu fiquei sentado. Fica aqui, entendeu? Velho, vou fazer um triatlo nunca. Nunca. Sim. Então, passou o tempo ali, 2016 pra cá. No ano passado, eu descobri um tratamento novo, né? Chegou no Brasil no início de 2024. A minha médica pegou e sugeriu, Eric, vamos tentar. Corremos atrás, deu certo, chama Ultomiris. Fiz a medicação, velho, tomei a medicação agora. 2 minutos, 10 minutos, 1 hora depois, eu era outra pessoa. Caraca. Na hora, velho. Na hora me bateu assim. O empreendedor, ele é movido pelo desafio. Por que o cara não para de trabalhar? O cara que é empreendedor, por que ele não para de trabalhar? Porque ele quer ser desafiado o tempo inteiro. Meu irmão, vou fazer uma prova de triatlo. Na hora, eu tinha visto na internet, no Instagram, apareceu pra mim. Oxe, triatlo. Na hora, eu falei, meu irmão, vou me inscrever. Endoidei. Fiquei nessa, faço, não faço. Me inscrevi, nunca tinha nadado no mar. Tava sem bike. Fazia anos que eu não corria pra ninguém. E, véi, vamos nessa. Me inscrevi no dia 31 de dezembro. A prova era dia 2 de fevereiro. Pronto. Comecei a nadar por conta disso. Peguei um bike emprestado de um amigo meu. Comprei um tênis, que nem tênis eu tinha. Fiz, véi, vamos nessa. E quase morro. Umas 10 vezes na prova. Saí do mar com o olho só, assim, ó. Por conta da minha astenia, eu saí do mar. Chega, tava assim. Na bike. Comecei a pedalar. A minha perna ficou fraca. Eu falei, e agora? Mas, terminei, né? Sim. Quase morro. Mas, então acho que o triatlo, hoje eu não tô nem conseguindo treinar direito, porque eu tô com sintomas novamente. Sim. Mas vou voltar. Sim. Né? Então é esse o senso mesmo do desafio, né? De ir além. Sim. Acho que é isso.
Pô, que bacana. E essa questão desse tratamento é 100% inovador no Brasil? Você continua fazendo? Como é que tá o desenvolvimento disso? Não, é um tratamento no Brasil com miastenia. Eu acho que tem na base de umas 30 pessoas só fazendo. Deixa eu tomar até meu remédio aqui, ó. Simbora, ao vivo. Ao vivo, né? Ao vivo. Pra não Esse esquecer. remédio aqui me ajuda realmente nos sintomas. Sim. Então, no dia a dia, vamos dizer assim, é isso. Esse tratamento aí, ele tem 2 anos só que tá no Brasil. Sim. Ele já era feito para outra doença, mas na miastenia ele é algo recente, né? Então, tem poucas pessoas fazendo. Aqui em Alagoas só tem eu, com miastenia, que faz tratamento, mas que realmente me deu uma mudança realmente de vida muito grande, né? Do dia pra noite ali, uma coisa que era impossível, que era fazer uma prova como essa, eu fiz. Você continua praticando? Corre, nada, não? Continua? Mais ou menos. Mais ou né? menos. Por que mais ou menos? Porque eu preciso voltar, só que alguns sintomas meus me atrapalham. Então, Sim. tem dia que eu consigo, aí eu caminho, aí eu corro, aí eu pedalo. Tem dia que eu não consigo, né? Então, eu tô tentando encontrar ainda esse equilíbrio, eu conseguir voltar realmente a treinar e voltar a fazer realmente tudo que eu quero fazer. Você acha que a chave, bicho, a chave é a leveza, como você trata a situação? Pô, a nossa vida, eu acho que o ser humano ele é extremamente resiliente. Em tudo, o ser humano é resiliente. A gente só não sabe a força que tem, né? Então, o cara olha ali e fala assim, não, deu. Deu nada, pô. Começou agora, né? Então, quando eu descobri minha astenia, você vê, eu comecei falando lá em 2010, eu não Sim. queria ser professor. Eu queria ser médico. Eu estava para medicina nessa época. Comecei a ganhar dinheiro dando aula, mas eu queria ser médico. Fiz o vestibular para medicina, tirei a maior nota que eu mas não dá para medicina. Fui para outro curso. Cheguei em outro curso, não gostei. Voltei para estudar para medicina. Descobri a minha astenia. Fiz, velho, eu não tenho condição de ser médico. Não tenho condição. Passei em odonto. Como é que eu descobri que eu não tinha condição? Quando eu passei em odonto. Porque os movimentos finos. Fiz, velho, e agora? Mudei de área totalmente. Fui para administração. Continuei dando aula particular. Aí o meu pensamento, Vitor, era muito assim, velho. Eu quero ter uma família. E se eu tiver mal dos meus sintomas? Eu preciso ter uma empresa. Preciso ter pessoas que trabalhem comigo. Que me ajudem a educar. Que me ajudem a construir um sonho. Hoje são 55 professores. Pô, que top. Entendeu? Então, na minha cabeça, o ser humano ele é resiliente. E o bom humor ajuda. Com Né? certeza. O bom humor ajuda. Então, A chave. lá em casa, assim, eu, minha esposa, minhas filhas, a gente vive... É uma doença grave. Sim. É complicado. Tem dias ruins. Amanhã é um dia melhor. Né? Amanhã é um novo dia. Então, na minha cabeça é sempre isso. Amanhã é um novo dia. Amanhã, se Deus quiser, vai ser um dia melhor. Vamos nessa. Vamos nessa. Empurra com a barriga. O que não dá, empurra com a barriga. Com certeza. O outro dia chega. Com certeza. Algum momento passou na sua cabeça de tipo assim, pô, eu não vou conseguir por causa disso? Oxe, direto. Toda hora passa. Mas o cara não para. Não para de andar, né? Se Pra você frente sempre. parar e falar assim, não vai dar bom, e parar, já era. O negócio é, não vai dar bom. Vamos ver até onde dá. Sim. Aí pronto, aí quando você vê, já deu. Né? Já deu. Então, na minha cabeça é muito isso assim. Quando a gente começou a trilha, pô, o que vai ser a trilha? Uma escola de aula particular. Uma escola, trabalha com um professor, é um reforço, é a tia da escola. Reforço tem muito essa mentalidade. Não, é a tia da escola que abriu a garagem, na sala, ali na mesa de casa, é a tia da escola. Não. O que é a trilha? Pô, a trilha é a maior escola de aulas particulares do Nordeste. Entendeu? É isso. Vamos ser a maior escola de aula particular do Brasil um dia. Com fé em Deus. Então, eu vou olhar sempre adiante. Eu quero ter mais professores por aqui para impactar mais a educação. Eu quero ter mais alunos por aqui para ajudar mais pessoas. Então, é essa vibe do negócio, né? Então, a resiliência ajuda nisso. Minha astenia. Pô, uma galera com minha astenia, uma das coisas que me deixa triste, assim. O pessoal desiste, pô. Aposenta. Eu não. O que eu posso fazer? Sim. Vamos além. O que eu consigo fazer? A minha esposa fala, não tente fazer um Ironman, não. Um dia der louco em mim, eu tiver um pouco mais de condição, pô, vamos tentar fazer um Ironman. Entendeu? O que der pro cara fazer, eu sou dessa vibe. Se O que desafiar, dá né? pro cara fazer de se desafiar, vamos nessa. Então, é sempre olhar adiante, né? O pensamento, não vai dar certo. Acontece. O medo, né? O medo vem. Sim. Na primeira corrida que eu fui, pô, passou um cara mancando por mim,
E eu correndo normal. Aí a minha esposa olhou, fez, rapaz, meia hora já, não voltou. Será que ele caiu no meio de caminho? Será que ele caiu no meio de caminho? Eu não sei. Aí daqui a pouco volta aí. O pai dela passou por mim, voltou, cruzou a linha de chegada. Eu falei, rapaz, todo mundo chegou e ele não. No triatlo, diga a minha colocação. Último. Mas fez. Mas fiz. Esse é... Você Velho, venceu eu não tô todo lá mundo com- que não foi. Eu não tô competindo com ninguém, não. Eu tava Você lá mesmo. porque eu queria nadar. Aí eu olhei pro lado, teve uma hora que eu me desesperei nadando, velho. Desesperei, eu falei, eu vou me afogar. Passou um menino de 12 anos, tava nadando comigo. Nadando de costa. Aí eu falei, meu irmão, ele tá de boa. Eu tô me desesperando por quê? Por quê? Ele aqui, ó. Na vida desse jeito. Sempre vai ter alguém de boa. Enquanto eu desesperado. Sempre, irmão. Passando pela mesma situação. Sim. Então, eu vejo muitas vezes a pessoa com miastenia e fala assim, ah, não, desisti. Com uma doença grave, enfim. Velho, não dá mais não pra mim. Pra mim é o contrário, dá mais. Vamos fazer mais, vamos correr mais, vamos tentar mais. Eu acho que essa é o que move a vida também do cara, né, velho? Desafio, tentar e ir além. Sim. Dá pra perceber que você transfere toda essa sua energia pro negócio, né? Total. Então, tem dia que o cara acorda, velho, eu não tenho quanto trabalhar hoje. Aí levanta e vai. Não tinha condição. Aí eu chego lá no trabalho assim, com o olho fechado. É engraçado demais, né? Engraçado que eu chego com o olho fechado. Aí tem dia que eu tô mais cansado mesmo ali e tudo mais. Eu vou dar aula, pô. Dou aula com o olho fechado. E o que tem? Né? Porque eu não trouxe agora porque tá de noite aqui. Mas eu boto o óculos escuro, parece que é estilo só. Não é estilo, é olho fechado. Não é minha astenia. Aí eu fico de óculos escuro aqui o tempo inteiro. Pronto. Carlinho Brau, tá ligado? Tá dentro do estúdio aqui fechado de óculos escuros. Pronto. Meu irmão, o estilo da pega do cara, nada. É minha astenia. Então, é isso que move ali, velho. É coração, entendeu? Você acreditar na parada. E aí, tudo que você tem, toda a sua potência, toda a energia, tudo que você pode botar, você investe no negócio. Você investe no que você acredita. Na família, nos amigos, ali na religião, enfim. Isso move a trilha, isso move o cara. Pior coisa do mundo mesmo, de verdade, é que quando realmente eu tô ruim e não tenho condição de trabalhar. Ou o cara ficar em casa, você olha e fala, bicho, tô pior do que se eu fosse. Tô pior. Você fica sentado naquele negócio, com o olho fechado também. É melhor estar fechado lá no meu escritório. Sim. Né? Entendeu? Então, vendo pessoas. O sentimento, você se sente produtivo, né? Exato. É aquele sentimento de você fazer algo útil pra humanidade, né? Para as pessoas ali ao seu redor. Como você leva a fé, a religiosidade, a espiritualidade, não vou chamar de religiosidade, como um alicerce, como é que você transfere isso pro seu dia a dia? Eu sou católico, né? Sou missionário de uma comunidade, chama Comunidade Shalom. Antes até de descobrir a minha astenia, eu já era dessa comunidade. E aí, isso, de verdade, assim, pra mim, é um dos pontos onde eu vejo e falo assim, velho, não morre aqui. Não morre aqui, não para aqui. Porque se parasse nessa terra, o sofrimento ele é muito maior, né? Você fala assim, velho, acabou. Pois se acabou é difícil, né? Então, pra mim, hoje eu vivo um sofrimento com a doença, enfim, qualquer coisa do tipo, mas investe também de uma purificação da minha vida para que eu encontre mais a Deus, né? Então, eu sou católico, como eu falei, sou missionário, sou muito feliz, assim, brinco muito, sou missionário dessa comunidade, evangelizar, falar de Deus para as pessoas. E isso move também assim, o meu coração, o meu espírito, para que eu vá além e que eu enfrente os desafios. Né? Minha esposa também é dessa comunidade, que ajuda muito, assim, nós dois somos religiosos. Sim. Né? Então, tudo é muito leve. Né? Assim, tudo é muito, muito... Mesmo quando um fardo é pesado, né? A gente tem ali a Deus, né? Ali, não como um carregador de peso, de fardo. Não, mas como um bálsamo, como um cuidado, como um apoio, como aquele Deus que ama, né? Então, nós somos religiosos, eu gosto muito, frequente, então Bacana. É uma ajuda realmente ali no dia a dia, é uma ajuda considerável. Eu concordo totalmente. Diz aí pra mim, pra galera toda que tá escutando a gente, o momento mais desafiador da trilha. O seu pessoal já teve vários aí, né? Agora na trilha teve aquele momento de vai ou racha, teve aquele momento de putz, tá difícil. Tem. Na trilha, a gente começou em 2021, pós-pandemia. Então, a pandemia pra gente, entenda, como negócio, não foi ruim. Porque o que aconteceu? Aconteceu que a escola, ela não conseguiu dar aula. Porque, foi uma novidade para todo mundo. Para todo mundo.
a criança não conseguiu aprender. Então, no período de pós-pandemia imediato, todo mundo entendeu que precisava de um reforço. Imediatamente, bicho, eu preciso de alguma coisa. De forma, Vitor, que a gente cresceu em 2021, a gente saiu, vamos dizer assim, do zero absoluto em março, que foi quando a gente começou, para 50 alunos, mais ou menos ali com 2, 3 meses. Então, a gente tinha eu e mais 2 professores, imediatamente depois a gente tem que ter 10, 15, 20. Imediatamente, rápido. Em 2022, 2021, 2022, esse crescimento acompanhou. Então, chegou num nível, vamos dizer assim, que eu tinha fila de espera. 10, 15 clientes querendo ter aula. E eu não tinha professor. E aí a gente começou a fazer assim, velho, e agora? O que a gente faz? O empresário, ele precisa botar dinheiro pra dentro. Então eu encontrava com o Vitor, pô, te conheci agora, tudo bom, Vitor? E aí, beleza, como é que vai? Velho, quer dar aula comigo? Quero. Vai. A gente começou a colocar muito professor sem conhecer de fato o cara pra dar aula conosco. O que aconteceu? A qualidade do ensino caiu. Né? Então, a qualidade do meu serviço, ele caiu por conta disso. Aí a gente parou e fez, velho, não dá. O serviço, o tutor, ele é o principal ponto aqui do meu serviço. Eu preciso ter o melhor cara possível. Como? A gente parou, demitiu meio mundo de tutor, demitiu meio mundo de cliente, negou outros clientes que estavam chegando para poder arrumar a casa. Então, em 2022, foi realmente um divisor de águas ali, onde nós tínhamos um número de clientes, e aí nós tivemos que segurar, organizar, e aí a gente entrou o Sebrae, né, que foi um grande parceiro nosso, assim, onde a gente fez muitas consultorias, onde a gente fez planejamento estratégico, enfim. Eu sou da administração, o André também, mas a gente parou e, velho, fez alguém de fora. Sim. Então, vem cá, olha para nossa estrutura, olha para o nosso negócio, nos ajuda aqui. E aí a gente mudou, né? De 2022 para 2023, a gente cresceu 200% no ano. E 2023 para 2024, mais 200%. Né? Então, essa organização da casa nos fez assim, dar uma alavancada realmente considerável. Hoje você se posiciona como EduTech mesmo? Uma startup? Hoje a trilha ela é classificada como EdTech. A gente tá, inclusive, a gente foi classificado agora no Startup Nordeste, né? Foi um primeiro edital que nós concorremos e, graças a Deus, assim, a gente conseguiu classificar, né? Então foi realmente uma coisa assim, muito boa pra gente. Mas a gente é uma escola, né? Nós somos uma escola de aulas personalizadas. Que top. Diz uma coisa, você, tá na liderança, fundador da empresa, você já teve que tomar alguma decisão impopular? E como é que você lidou com isso? Qual foi a mais impopular, assim, que marcou você? Cara, tive que fazer. Velho, é complexo, né? É complexo. Infelizmente, sempre acontece. É impopular, muitas vezes a gente lida com muitos tutores, né? Então você tirar um tutor do time ali, às vezes isso gera um problema com os outros tutores. Desconforto, né? Um desconforto com os outros. Às vezes é preciso. Às vezes tirar um funcionário também, né? Um colaborador que é membro da equipe, mas que não estavam na mesma cultura, na mesma sintonia que você, e isso também dá uma quebrada, ou então até um sócio. Então, às vezes você tem alguém ali com você, e aí, vamos lá, vamos quebrar aqui, e aí até a amizade, o relacionamento ali fica abalado. Né? Então, durante esse tempo de trilha, a gente já passou por todos esses desafios diferentes. Até o cliente mesmo, que o cara saiu falando mal da gente. Sim. Mas, velho, eu não consigo lhe atender por N fatores. O principal é porque você não quer minha ajuda. Né? Então, se você não quer ser ajudado, eu não posso te ajudar. E demitir o cliente. Né? E aí ele reclamou e outros 2 ou 3 clientes também saíram por conta disso, mas faz parte ali do nosso processo. Eu também não tenho dúvida quanto a isso de cliente, que, chega num momento que você cresce tanto que é inevitável. Eu acho que é impossível você manter um nível de qualidade quando você tem 5 professores para 50 e quando você tiver logo 500, você não vai conseguir manter esse mesmo nível de qualidade. Eu não digo de qualidade na contratação, no acompanhamento, sim, mas no dia a dia. Uhum. Cada vez fica mais complexo. Sim. Então, é inevitável que tenha ruído na comunicação e com o cliente final,
seja com o pai ou com a criança, isso vai acontecer, né? A gente tenta muito trabalhar isso com coordenação pedagógica, com atendimento. Como a gente trabalha com essa parte individualizada, o nosso atendimento é um dos pilares que nós temos. Então, o atendimento ele é personalizado, ele é individualizado, o contato do tutor com o aluno é individualizado, a coordenação acompanha aluno por aluno, tutor por tutor, feedback. Ainda assim é inevitável. Né? Ainda assim é complexo você manter uma comunicação 100% sem ruído nenhum. É difícil. Né? É muito difícil assim. Então, a gente criou processos, muitos processos dentro da empresa para poder organizar isso. Feedbacks constantes, todo um planejamento, toda uma rotina, uma avaliação, tudo isso, mas é complexo. Né? Então, o principal ponto assim que nos traz também como diferencial é esse acompanhamento. O acompanhamento ele vai crescendo à medida de que entram novos tutores, entram novas pessoas para acompanhar. Né? Então, a gente vai tentando manter ali um tutor coordenador, um coordenador pedagógico, um gestor pedagógico, um diretor pedagógico, e assim a gente vai meio que tentando manter um padrão de qualidade da melhor maneira possível. Né? Lógico que é difícil. Né? Como a gente sabe, a educação ela é complexa, ela não é simples de se resolver. Se fosse simples, todo mundo resolveria. Né? Mas a gente tenta trazer esse acompanhamento realmente como um diferencial. Sim. O que você falou aí do dia a dia, enfim, tem algum hábito, alguma rotina, algum ritual que você considera, pô, isso aqui é chave para poder manter a ordem aí nessa galera, quantidade de professores aí? A gente trabalha internamente, nós somos 4 pessoas. Eu, o André e mais 2 pessoas, uma do comercial e uma do atendimento. Na Vera, são 4. Um tutor coordenador, 5 pessoas. E um coordenador pedagógico, 6. Então, ao todo, vamos dizer assim, nós somos poucos na equipe interna para tocar todo esse processo. Semanalmente, nós temos reunião, onde a gente discute ali aqueles pontos da semana e cada um sabe o que tem que fazer. Sim. Né? Então, vamos lá. O Eric é responsável pelos acompanhamentos de tutor. Semanalmente, eu tenho que mandar mensagem pro cara, eu tenho que mandar mensagem pro pai, eu tenho que fazer uma ligação, eu tenho que chamar o cara para vir conversar, para tomar um café comigo, para entender qual é a necessidade dele. Recentemente, uma coisa que aconteceu, e isso vale a pena o cara falar. Sim. Uma tutora nossa teve bebê e precisou levar a criança para dar aula. É pau. A mãe me ligou. Aí eu, velho, e agora? Chamei a tutora para conversar. Qual foi a minha proposta para ela? Fiz, olha, eu quero aumentar a tua hora-aula. Pra quê? Porque você tenha condição de pagar uma babá pro teu filho ficar. Então, isso faz diferença. Isso é empatia, pô. Com certeza. Isso é empatia. A mãe, quando me ligou, ela falou assim, Eric, ela trouxe, eu não queria que ela fosse punida, não. Porque eu vi que ela tinha um movimento, ela queria trabalhar. Isso é massa. A mãe falou. Só que não é todo mundo que reconhece. Como empresa, o que eu posso fazer? Velho, vem cá, deixa eu lhe ajudar. Como é que eu posso fazer para lhe ajudar, entendeu? Então, eu acho que isso traz um coração. Não é que, não, o Eric é bonzinho. Não é isso não. Mas velho, como é que eu posso fazer para ajudar o cara que tá comigo dia a dia? Então, isso também mantém, Vitor, a qualidade do meu serviço. O cara, ele quer dar aula comigo. O cara quer trabalhar comigo. A gente faz lá, por exemplo, a gente tem uma campanha que chama Tutor Engajado. Sabe qual é o prêmio do Tutor Engajado esse ano? Uma viagem de cruzeiro, pô. Vou levar o cara de viagem de cruzeiro. Ano passado, a gente levou o cara, 2, para um congresso de educação. O maior congresso de educação Norte-Nordeste. Chama Expo Eduque. Tudo pago. Então, eu quero falar pro cara assim, velho, eu tô te pagando aqui para ser professor e eu quero te dar benefícios para você ser um bom professor e tá de boa. Tá de boa. Quais são as suas necessidades? Deixa eu entender e deixa eu tentar te ajudar. Nós somos parceiros. Uma mão lava a outra. Se você chegar lá e der uma boa aula, pô, esse meu cliente aqui, ele vai ficar comigo sempre. Sempre. Se você é um bom professor, eu quero estar com você sempre. Sim. Sempre. Nós vamos crescer juntos. Eu acho que esse é o caminho, é o pilar. Não é aquele cara que fala, não, eu me basto e já era. Porque realmente para dar aula, bicho, eu dava aula. Entendeu? Eu poderia parar. Minha cara, eu te ensino. Mas não, eu quero pensar no tutor. Como é que eu posso fazer com que esse tutor seja melhor? Sim. E aí, a gente tem lá as faixas de tutor. Faixa branca, faixa azul e faixa preta. Valor de hora-aula, plano de cargos e carreiras, tutor sócio. O cara se torna sócio da gente pela trilha. Recebe lucro, divisão de lucro. Então, isso é uma forma de tentar beneficiar o cara que tá comigo no dia a dia.
que quer ser Total. parceiro, que quer me ajudar, que quer... Entendeu? Eu também quero ajudar o cara. Também quero que ele cresça, também quero que ele se desenvolva. Então esse é o Paranauê, né? Esse é o caminho, assim. Acho que isso tudo que você falou aí tem muito a ver com valores, né, bicho? Com princípio, com essência. E dá pra ver, pelo que você fala, que isso que guia total você, né? Total. Baseado aí, tendo como um pilar a religião, a espiritualidade, esse valor, esse princípio. Dá Total. pra ver que Total. é o que guia, né? Eu acredito muito na vivência das virtudes. Bicho, é virtude, entendeu? Não adianta. Se eu sou orgulhoso hoje, eu preciso aprender alguma coisa com meu orgulho e ser mais humilde da próxima vez. Eu preciso, pô. Se eu fui corrigido por alguém, se alguém falou comigo, se alguém me ajudou ali de alguma forma, eu não posso voltar a ser a mesma pessoa, não. Eu preciso pensar diferente. Então, até essas relações que você falou, que são impopulares, eu preciso aprender de alguma forma. E se eu aprender, eu levo isso pra minha forma de liderar. Uma das coisas, por exemplo, eu tô lá na empresa, eu e o André, né? Todos os dias, pô. Todo dia. Abrindo e fechando muitas vezes. Primeiro a chegar e o último a sair. Às vezes não. Às vezes não. A gente chegou num nível, vamos dizer assim, onde a gente tem pessoas também que conseguem fazer isso. Sim. Mas muitas vezes eu tô lá de manhã, de tarde, de noite. Sexta-feira eu não almocei. Tem que ficar lá. Faz parte do processo. Sim. Sexta-feira à noite eu fiquei muito ruim dos meus sintomas. Por quê? Porque minha rotina foi muito puxada. Faz parte do processo, eu sei que faz. Então no sábado eu tava acabado. Tava acabado. Mas, velho, faz parte do processo. Quer chegar lá? Assume o que tem. Vamos viver. Então, a gente tenta trazer isso na forma de liderar. De chegar pro tutor, de conversar com o cara, de estar junto, de ajudar, de chamar pra perto, de dar benefício, de incentivar o cara. Aí é triste, muitas vezes, isso a gente sempre fala, né? É triste que você olha e fala, meu irmão, que irado, velho. Os caras vão levar de cruzeiro. Ah, esse tutor não tá nem aí pra isso. Não vê valor, né? Faz parte. Sim. Faz parte. Tem um outro que vê muito valor. E o cara se sente valorizado por isso. Meu irmão, que massa, velho. Os caras estão pensando em mim. Né? Eu durmo e acordo pensando em como melhorar a empresa. Né? Isso são virtudes, né? São princípios ali mesmo que a gente tenta carregar e levar realmente para as pessoas também, para que seja um diferencial na vida delas. Sim. Hoje, você tem basicamente 2 pilares de captação, né? Tem que captar o professor e tem que captar também o aluno. O aluno. Exatamente. Tem algum que é mais difícil? Bicho, captar professor bom é difícil. É difícil. Porque professor tem muito. Tem muito. Mas professor bom, comprometido, na verdade, o mercado de trabalho tá difícil. Qualquer pessoa que contrata, vê isso. Né? Porque a gente vive um desafio psicológico também do nosso tempo. Então, todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem depressão, todo mundo tem pânico, enfim. Tem um problema psicológico. É comum isso acontecer. E no jovem é mais comum ainda, parece. Então, o meu tutor, de forma geral, ele é recém-formado ou ele tá na graduação, terminando a graduação. Então, é uma oportunidade de primeiro emprego para ele. Então, captar esse cara, um cara bom, um cara, vamos dizer assim, decidido, muitas vezes é difícil. Né? Mas é aí que tá o desafio. Pô, o desafio de empreender, ele tá aí. Né? Então, é captar esse cara, é trazer esse cara para perto, é trabalhar com ele, é formá-lo para que ele seja um bom profissional. E até uma das coisas que a gente até já percebeu, assim, quando o cara ele é um bom profissional, ele voa. Ele vai além. Uma escola contrata o cara. Recentemente, uma escola contratou 4 pedagogas minhas. 4. Ele acabou com a minha equipe de pedagogos quase uma vez. Isso é bom, mostra que a gente fez um bom serviço. Sim. E mostra que elas se dedicaram também e são boas. Sim. Isso é ótimo, não é ruim não. Sim. Vamos atrás de mais. Então, são 2 pilares. A gente fez parceria com a universidade. Né? Então, os coordenadores de curso mandam a galera pra gente também. A gente dá bolsa pro cara. Ele recebe horas flexíveis na universidade. Isso é bom, a gente ajuda o cara também a nível de graduação. Sim. E, em contrapartida, vamos atrás do cliente. Pra chegar pro Vitor e falar assim, Vitor, tá precisando de dinheiro? Tá aqui, ó. Todos os seus horários fechados pela trilha. Então, dê aula, pode dar aula. Dê aula e bota quente. Bacana. Você, tá falando aqui sobre acompanhamento, gestão, enfim. Tem métrica que você passa pro pai com uma avaliação da aula, se foi bacana ou não? Fala um pouco dessas métricas se tem. A gente tem o que a gente chama de diário de bordo. O que é o diário de bordo? É uma frequência da aula que o professor responde. Então, ele responde ali
quando foi a aula, quem é o aluno, qual foi o conteúdo que foi abordado. E aí ele responde também de forma simples, de 1 a 5. Sim. Como é que foi o comportamento do aluno? Como é que era o ambiente da casa? Então, pô, tinha um cachorro em cima da mesa. Como é que estuda mesmo? Um cachorro em cima da mesa. Ô, Toby, não estuda. Sim. Aí ele bota lá, tinha um cachorro na mesa. Como é que foi o nível de atenção do aluno na aula? Pô, o aluno estava atento, estava desatento? Atividade, o aluno respondeu questões. Como foi o nível de acerto desse aluno? De 1 a 5. Então, tudo isso se torna métrica. Pra gente chegar e falar assim, ó, pai, temos que melhorar aqui, aqui e aqui. Né? Podemos fazer assim, assim, assado, para que ele tenha um desenvolvimento melhor. Uma das coisas que eu falo muito professor particular, velho, bicho, é muito complexo. Por quê? Porque o pai, ele tá te pagando ali, vamos lá, 1.500 pau, fora a escola, e ele quer que o aluno passe. Mas vamos lá. Personal trainer. Se o cara não se alimenta bem, ele tá 1 hora por dia com você. Sim. Aí você treinou. Beleza. Chegou em casa, Big Mac. Refrigerante. Que emagrecimento você vai ter? Sim. Que ganho de massa você vai ter? Então, a gente tenta fazer o quê? Planejamento de estudo com o aluno. Ó, Vitor, tá aqui, ó. A aula hoje é o quê? Biologia? Tá aqui. Pô, te dei 1 hora e meia de aula. Mas, além disso, eu quero que você leia página 1, 2 e 3 para a próxima aula. Marca lá quanto marca texto e faz um resumo. A gente chama de uma metodologia, né, que a gente criou, que é a metodologia da trilha. Então, pô, tu vai lá, fez aquele negócio. E agora vamos fazer exercício, então. Eu vou deixar uma lista de exercícios aqui, ó. Faz lá no teu módulo, questão da 10 até 25. Para a semana que vem. Respondeu, acertou ou errou? Errou. Errou o quê? Por quê? Mas depende muito mais do aluno Sim. do que do professor. Eu sempre digo isso para os pais, né? Às vezes o pai chega lá meio revoltado, indignado com alguma nota. Falo, velho, se fosse eu para fazer prova, eu garantia que você ia passar. Eu garantia. Mas não sou eu. Sim. O teu filho tem que fazer a parte dele. A família tem que fazer a parte dela. Sim. A educação ela é construída por todos. Sim. É escola particular, reforço, professor particular e aluno. O aluno ele tem a responsabilidade dele. Então, é isso que faz a diferença ali no dia a dia. Né? É isso que dá peso, que dá bagagem. Então, mas de contrapartida nossa, nós temos essas métricas para ajudar o pai a entender se o aluno está fazendo ou não. E aí eu faço questão de ligar pro pai, de mandar mensagem e falar para ele, ó, deixei questão e ele não fez. Pedi um resumo e não foi feito. O resultado está sendo construído agora. Se ele não fizer, pô, a chance de a gente tirar uma nota ruim, eu digo a gente, porque a gente tá dentro, Sim. de nós tirarmos uma nota ruim, é grande. Sim. Agora, se todo mundo trabalhar, pô, tá aqui, ó, nota de comportamento, muito boa. Tá aqui o dia a dia do aluno, muito bom. A gente consegue perceber, Vitor, assim, se o aluno ele tem TDAH, se ele tem alguma coisa, nós não somos especialistas. Sim. Mas aí você tá tanto com o aluno Indicador. que você consegue perceber qualquer mudança no cara. Pô, hoje ele tá de um jeito, amanhã ele tá de outro, é um movimento mínimo. Você consegue perceber. Infelizmente, o professor que tá na escola não consegue, porque são muitos, infelizmente. Sim. Mas no dia a dia, eu tive um aluno que eu comecei a dar aula pra ele, aí eu falava assim, Vitor, lê aqui pra mim. Aí ele lia. Lia uma linha, pulava outra, lia a terceira, eu fiz... Pulou uma linha? Lê de novo. Aí ele lia. Pulava 2 palavras, comia mais uma, comia uma letra. Dislexia. Ninguém tinha percebido que o cara tinha dislexia. Eu percebi na primeira aula. Eu falei com a mãe dele, fulana, você já viu como é que ele lê? Ela fez, não sei o que. Eu fiz, veja, pronto. 1 semana, 15 dias depois, 20 dias, não sei quanto é que foi o tempo, dislexia. Pronto, o menino saiu da água pro vinho. Bicho. Eu ensinei ele a ler, eu fiz, velho, você tem que ler com o dedo em cima. Valendo assim, ó, que você vai acompanhando. Pronto. Tive um outro aluno que tinha uma síndrome do processamento auditivo. É assim, você falou, você ouviu. A informação que eu te falei, até que chega no seu cérebro, ela se perdeu. Aí eu lia pra ele, entendeu? Ele falava, entendi. Eu fiz, o que eu falei? Ele, sei não.
peraí, ou ele tá doido, Ou tem algum problema? ou ele é moco, ou tem alguma coisa nesse... Li de novo, expliquei de novo, umas 3 ou 4 vezes. Chamei a mãe dele e disse. Aí ela fez, Érico, você foi a primeira pessoa que falou, porque a outra professora dele dizia que ele era preguiçoso. Ele apanhava, ficava de castigo porque ele era preguiçoso. Pô. Olha que impacto na vida da pessoa, pô, a gente criou, a gente causou. Eu impactei a vida daquela criança, a criança ficava de castigo e apanhava por conta de um problema que ela tem. Não foi ela que quis. Não foi ela que quis, não foi ela que criou o problema. E a gente ajudou a solucionar. Nem é mais nosso aluno. Nem é o meu aluno. Sim. Mas a vida daquela pessoa foi transformada pela educação. Sim, total. Pela educação. Né? Então, esse meu aluno da dislexia, pô, o cara faz psicologia hoje. Faculdade o cara tá. Com dislexia. Mudou a vida dele. Mudou a vida do cara. Eu comecei a dar aula pra ele, a gente começou a dar aula pra ele, ele era 6º, 7º ano. Ele era do meu aluno antes, depois ele se tornou aluno da trilha. Então, veja, você transformou a vida da pessoa. Talvez ele não tivesse perspectiva nenhuma de vida. Talvez não tivesse uma perspectiva. E você começou a ter, você desenvolveu a pessoa, você ajudou o cara, você passou confiança pra ele, ele ganhou confiança, falou assim, velho, vamos lá, eu dou conta. Eu dou conta, vou fazer. Então esse é o caminho, assim, eu acho que a educação ela é resolutiva nesse sentido. Ela é transformadora também nesse sentido. Demais. Você falou dessa pauta aí e a bandeira do autismo, como é que você se posiciona com isso? Nós temos alguns alunos com espectro, né? Por que isso é legal também? Porque a educação é personalizada. Então, o ponto maior, Vitor, assim, que eu acho do autismo é... Que eu acho não, né? Na verdade é... Cada um tem um limite. Eu não digo do autista, de qualquer pessoa. Todo mundo tem uma dificuldade. Todo mundo tem uma vantagem. Todo mundo tem uma dificuldade, um limite. Todo mundo. Autista, não autista. TDAH, não TDAH. Miastênico, não miastênico. Todo mundo. Talvez pra mim, uma escada seja difícil. Pra isso que inventaram a rampa. Pra isso que inventaram o elevador. Sim. No nosso caso, como é que a gente faz? A educação é personalizada. Como é que esse aluno aqui ele aprende? Bicho, a gente vai ensinar da forma que ele aprende. A gente teve um aluno lá muito legal. Matemática, autista, diagnosticado, autista. Hiperfoco, Super Mario, Mario Brother. O professor escreveu um livro de matemática com ele com o Mario Brother. A questão era assim: Mario precisa salvar a princesa, lá. Pra isso, ele tem que capturar 10 moedas na primeira fase, 25 moedas na segunda fase. O Luigi perdeu 7 moedas, lá. Expressão numérica, pô. Expressão numérica. Aí o aluno ia lá, não, 10 moedas, mais 5 moedas, mais perdeu 3, 8. Top. Aprendeu. Um outro aluno lá, o professor, ele criou um relógio de tempo. O aluno tinha dificuldade, autista, também diagnosticado, tinha dificuldade com o tempo. O professor desenhou um relógio também do mundo no quadro. Em vez de escrever número, ele escreveu coisas que ele associava. Do hiperfoco dele, carro. Foi associando. Aí ele fez, tio, quer dizer então que, sei lá, não lembro exatamente, mas quer dizer então que a Ferrari é o número 1. É. Que horas são? Aí ele olhou no relógio dele, tava lá, era 10 horas, né? Então ele viu lá o 1 e o 0. Aí ele foi associando a parada. Então o ensino, ele é personalizado. Ultra personalizado, né? Exatamente. Então, de acordo com aquilo que você necessita. O que você está querendo? O que você precisa? Como você precisa? Vamos trabalhar em cima disso. Né? Lógico que não vou deixar de ensinar aquilo que é necessário para o cara na vida dele. Sim. Né? Não é, não, é porque o hiperfoco dele é esse, a gente tem que trabalhar sempre assim. Não, eu vou ajudá-lo junto com um fono, com terapia, com um psicólogo. A gente tem contato com essa galera. Sim. Então, pai, me dá um número aqui do fono dele. E eu ligo pro fono, o que vocês estão trabalhando lá? Como é que tá na terapia? O que a gente pode ajudar aqui? Porque às vezes o cara tá trabalhando lá na terapia pra diminuir o hiperfoco dele. Aí eu chego aqui, reforço. Sim. Não, então é um trabalho em conjunto, é um trabalho coletivo. Né? Porque senão, um atrapalha o outro, entende? Assim, né? Um pode acabar atrapalhando o outro querendo ajudar. Sim. Então a gente trabalha com todo o público do mundo, desde que queira aprender. Né? Então esse é o caminho da trilha.
Bacana. Trazendo um pouquinho para a visão de futuro, o que é que você acha que o Eric, daqui a 10 anos, teria a dizer pro Eric de hoje? Eita lasqueira da feba. Desafio. O que O Eric de 2035 comentaria quando visse a história que o Eric de 2025 tá fazendo? Velho, eu acho que falaram assim, ó, continua que tu tá no caminho certo. Eu acho que é isso, continua. O ponto está em trabalhar, em continuar, em não parar. Né, ó, Eric, muito bom, ainda bem que você não parou. Eu acho que eu me orgulho muito assim dessa trajetória que a gente foi construindo, né? Eu nunca fui pobre não, né? Sempre tive condição boa, graças a Deus. Mas eu sempre tive um momento de empreender. Eu vendi picolé dentro do meu condomínio fechado. Mas eu vendi picolé. Sim, iniciativa. Né? Então eu fui lá, comprava o picolé e vendia de porta a porta. Né? Depois eu comecei a dar aula. Depois eu comecei a captar professores para dar aula comigo. Depois a gente criou uma metodologia. O objetivo é ir além. Né? Eu acho que o objetivo é realmente impactar. Né? E tanto da minha visão humana quanto da minha visão religiosa, eu acho que o caminho é esse, continuar, né? Não parar, ir além, né? Ir além, ir além. Eu acho que esse é o caminho. Show de bola. Quando a gente fala aqui de lucro, por ser empresário, empreendedor, sempre é associação com a última linha do balanço, né? Mas na vida de Eric, o que é lucro de verdade? Pô, minha família é lucro. Minha família, tem minha esposa, tem meus filhos. Hoje, né, eu tenho 2 filhas e a minha esposa tá grávida do 3º. Pô, parabéns, meu. Né? E aí a galera olha pra mim e fala assim, meu irmão, você é louco. Louco mesmo. Né? Louco mesmo. Mas, quer ver? Lucro é chegar em casa agora, quando sair daqui, pô, 9h30, 9 horas agora. Cheguei em casa, minha filha tá acordada, me dá um abraço. Lucrei meu dia inteiro. Você sabe o que é isso. Quem Sim. tá assistindo, que tem filho, pô, não tem dinheiro no mundo que pague chegar em casa e dar um abraço ao seu filho. Eu não tenho dinheiro no mundo que pague. Tem dinheiro no mundo que pague. Eu tenho uma doença autoimune, né? Minha filha, ela chega pra mim e fala assim, pai, tá aqui o seu remédio. Minha filha reconhece, pô, ela sabe. Tá aqui, ó. Eu fica aqui sentado que eu vou cuidar de você hoje. Entendeu? Isso é lucro. Isso é lucro. Isso é o prazer de uma vida inteira, né? A alegria realmente de uma vida inteira. Você ser transformado, você ser reconhecido, né? Um aluno seu chega pra você e fala, tio, obrigado, né? Pega na sua mão, obrigado. Já foi, já valeu. É um gesto tão simples, né, bicho? Mas tão poderoso, né? Total, total. Se olhar pra um professor, e aconteceu agora, a gente teve uma reunião de Páscoa da trilha, e um professor chegou, ela disse assim, ela disse para os estudo de medicina, professora nossa, Sim. Veio de João Pessoa pra cá, da Paraíba pra cá, sozinha, não conheci ninguém, ela fez, eu conto as horas pra eu chegar em casa e eu lembrar que eu tenho uma aula aqui pra dar, porque eu vou encontrar vocês. Bicho, eu impactei a vida dessa pessoa. Eu impactei, pode ser só dela. Poderia não ter mais ninguém. Mas uma pessoa foi impactada pela nossa ideia, pelo nosso trabalho. Então, isso é lucro. Entendeu? Dinheiro é consequência. Dinheiro é consequência. O lucro real, o lucro verdadeiro, está nas pessoas que a gente convive, ao redor da gente, e sendo transformadas. Um tutor que compra um carro. Eu comprei um carro porque agora eu trabalho com os caras lá e eu consigo ganhar dinheiro. A vida real, né, bicho? É a vida real, não é esse fake do Instagram. É a vida real, né? Vida real, realização total. Real, né? Total. Acho que é esse o caminho aí. Manda a mensagem final pra galera, porque não tem muito o que dizer depois do que você falou agora, não. Lucro, você falou tudo que podia ser dito. Manda uma mensagem final pra galera aí, deixa o seu @, faz o jabá. Fica à vontade. Eu acho que o principal ponto aqui que a gente poderia discutir é: vale a pena acreditar na educação? A gente vive num país complicado, complexo, com muitos cenários diferentes, mas a educação ela é o lugar onde a mudança ela existe. Né? Onde é possível haver uma mudança é com a educação. Vale a pena acreditar na educação. Vale a pena olhar para cada aluno de forma individual. Vale a pena olhar para cada criança e falar, velho, vamos lá, vou te ajudar. Né? Todos nós que hoje somos profissionais, alguém acreditou na gente, alguém também nos ajudou, alguém segurou na nossa mão. Sim. Então, o significado, o ressignificar a vida é também com a educação. Então, é como a gente fala, né? A solução para a educação está na personalização do ensino. E a personalização do ensino começa aqui na trilha. Pô, muito bom. Deixa seu @ aí pra galera já. Beleza. O meu pessoal é @ericbispo, ERIK Bispo. Sim. Não é bispo de padre, não, é porque é meu sobrenome mesmo. Bispo. Então todo mundo lá é bispo. E o da trilha é trilha.ensino.
Então vai lá, segue a gente, curte lá também as isso nossas aí. fotos, os nossos memes. Toda hora eu tô lá. Num memezinho da trilha também, que a gente... É vida real, né? A gente mesmo que grava, a gente mesmo que edita, a gente mesmo que tá lá, então segue lá, Show gente. de bola. Meu amigo, muito obrigado. Esse papo foi, pô, um papo muito inspirador mesmo. É um exemplo, sua vida é um exemplo de determinação, de resiliência. Serve como inspiração a leveza que você leva o problema. Eu acho que isso faz toda a diferença. Parabéns mesmo aí pelo seu projeto. E assim, é encantador ver como você fala com a paixão sobre a trilha. E como você fala da educação como um todo. Você não está puxando só o peixe falando do seu sistema de ensino, não. Você trata a educação como ela tem que ser tratada. Então, muito obrigado mesmo pelas palavras. Você que está nos seguindo, já curte, compartilha o episódio. Muito obrigado pela sua audiência. Até mais. Obrigadão, irmão. Valeu, Foi tamo bom junto. mesmo.